E para você, o amor virou jogo de poder? Você gosta daqueles joguinhos no amor? Eu tenho visto muita gente, lido, enfim, nas redes, ouvido também, que as pessoas estão cansadas desses joguinhos, né? De some, de sumir, de falar tal coisa, enfim. Existe uma diferença muito grande, né, gente, entre seduzir e manipular. Nossa, eu sou de 1978. Eu lembro de quando os homens nos seduziam. Libriana, excelente que sou, adoro seduzir e adoro ser seduzida. Manipular, não. Manipular, quantas amizades eu já me desvinculei quando eu percebi a manipulação. Muita gente confunde as duas coisas. Precisa saber enxergar o limite, a linha, né? Porque no amor, assim, quase ninguém chega inteiro. A gente começa a amar e a gente não tá inteiro. Na verdade, assim, essa inteireza aí, não sei não se existe, é um mistério. As pessoas geralmente chegam feridas, chegam inseguras, querendo ser escolhidas, mas sem parecer que querem demais. Outro dia eu ouvi uma pessoa falar, nossa, assim, eu me declarei, eu falei, me abri sem jogo, joguei a real e tal, mandei a real. E a outra pessoa falou que eu era muito intensa. A pessoa estava triste, realmente com razão, porque ser leal, ser objetivo, ser direto, mandar a real, né, ser as claras, parecem que o outro lado interpreta, principalmente o outro lado quando tem medo, quando o outro lado é seguro, consegue captar. Mas quando o outro lado tem medo, tem essa insegurança, já logo manda, ai, você é intenso demais. Que foi isso que a pessoa ouviu, né? Você é intenso demais. Não é intenso. As pessoas estão confundindo manipulação, sedução, intensidade, ciúmes, tudo como se fosse um jogo. E quando começa essa interpretação errônea, é que começam de fato os jogos, né? Aí assim, pessoal, hoje em dia demora para responder, mas é de propósito. Finge um desinteresse, mas no fundo tá lá se remoendo, né? O pessoal faz muito isso também, some, né, para ver se o outro vai correr atrás. Fica postando indireta, gera ciúmes, joga umas migalhinhas assim, né, emocionais para manter alguém preso. E pela visão da psicanálise, esses joguinhos, entre aspas, raramente são sobre maldade. Aí nós estamos falando de pessoas mais saudáveis, né? Porque hoje também tudo fulano é psicopata, fulano é egocêntrico. Essas doenças, como disse, né, doenças, são pessoas doentes, né? Mas aí nós estamos falando de pessoas saudáveis que resolvem começar a jogar, elas podem até se tornar realmente doentes. Mas tem muita gente, a maioria, eles estão tentando de fato encontrar alguém para se relacionar, mas no primeiro friozinho na barriga, primeiro sentimento estranho, irreconhecível, né, não familiar, começa a partir para esses joguinhos. Vou fazer tal coisa para ver se a pessoa responde assim assado. Se responder assim assado, é porque significa isso, isso e isso. E na maioria das vezes, vamos combinar, nesses joguinhos aí, que podem conter maldade, na verdade, todos estão com estratégias conscientes ou inconscientes de proteção. Quem joga geralmente tem medo. Aquele medo de parecer vulnerável, medo de ser rejeitado, medo de amar mais, né, do que é amado, medo de não ser correspondido, né, medo de perder o controle. Então essa pessoa começa a transformar o amor em um pequeno, assim, jogo de xadrez, um tabuleiro psicológico. Só que existe um detalhe muito importante. O desejo humano,
aquele desejo que a gente sente, adora o mistério, gosta do mistério. Mas esse não gosta da confusão emocional constante que o jogo, né, oferece. A sedução saudável, gente, tem espaço e é tão gostoso. Te traz leveza, te traz um sorriso leve, uma gargalhada gostosa. Porque ela faz parte do encontro amoroso, faz parte dessa relação. É algo saudável, algo gostoso de se experienciar, de vivenciar. Existe algo bonito no olhar que não se entrega, né? No olhar que não entrega tudo de uma vez. É gostoso ter aquela conversa que provoca uma curiosidade, que cria uma leve tensão assim nessa troca, né? Cria uma leve expectativa, que é o encantamento. O encantamento é isso, você está encantado com aquilo, é porque você está maravilhado, você está tentando desvendar um mistério, tentando entender, mas ao mesmo tempo você não sabe se quer. E aí depois, quando você entende, até às vezes perde a graça, ou não também. Mas essa sedução saudável é um convite, né? É gostoso. Já o jogo emocional é um teste. Não é um convite, é um teste. Parece que está valendo alguma coisa. E quem vive testando o outro, assim, o tempo todo, o tempo inteiro, normalmente nunca consegue descansar dentro de uma relação. Eu fico pensando, gente, a mente dessa pessoa. Eu não gostaria. Eu sou muito fácil no sentido assim, eu vou lá, me lasco, enfio a viola no saco triste, volto para casa triste, vou chorar e tal, mas depois, bora pro próximo, né? Porque eu quero aprender, eu quero me transformar, eu quero transcender tudo aquilo. As pessoas, elas parecem que estão tentando sempre descobrir. Ai, será que eu sou importante? Ai, será que ele vai me abandonar? Ai, será que ela gosta mesmo de mim? Deixa eu ver, deixa eu fazer tal coisa. Então, a psicanálise mostra que muitos relacionamentos não são construídos apenas entre duas pessoas, mas sim entre duas histórias emocionais. Às vezes, uma pessoa aprendeu desde cedo que ela precisava disputar atenção. Outra pessoa aprendeu que demonstrar sentimentos era sinal de fraqueza. O outro ainda só recebia amor quando fazia o outro correr atrás. Então, meio que sem perceber, as pessoas vêm vindo nessa batida e acaba repetindo isso também na vida amorosa, como se o amor precisasse sempre vir acompanhado de algum estresse, sabe? Alguma tensão, e como se isso fosse emoção. Ai, mas isso é emocionante, mexe comigo assim, assim, assado. Cara, para pensar. Que tipo de emoção é essa? Que tipo de tensão é essa? É saudável? Talvez seja por isso que algumas pessoas confundem paz com falta de paixão. Ai, fulano é frio, é indiferente. Não, tá na paz. E não deixa de gostar. Quando alguém assim encontra um outro disponível emocionalmente, né? Acabam estranhando. Sai até dando risada falando mal. Porque para elas o caos parece mais familiar do que a tranquilidade. E é por isso que tanta gente sai dizendo: "Ah, eu gosto de quem me ignora". Aí na verdade eu gosto assim de quem, sabe? Quando a pessoa me trata muito bem, eu, sei lá, perco o interesse. Não é exatamente a pessoa, né, que perde o encanto. Você não perde o encanto por aquela pessoa. É porque o inconsciente foi acostumado a associar o desejo com ausência, por exemplo, ou amor com esforço, ou afeto com insegurança. E é aqui que entra uma pergunta bem importante: até onde o mistério é saudável? E em que momento ele vira manipulação? Mistério saudável é preservar sua individualidade. Não é sair despejando tudo no primeiro encontro. É permitir que o outro descubra você aos poucos. Isso é humano. Isso é sedutor. Agora, manipular emoções para gerar dependência, ai, aí é outra coisa, né?
Porque a sedução saudável, ela aproxima. O jogo psicológico desgasta. Isso é uma pista, digamos assim, né? Você começa a se desgastar é porque já tá, sabe? Já tá dando, né? Já deu. Uma pessoa emocionalmente madura consegue flertar, consegue brincar, provocar um desejo, mas é sem machucar o outro no processo. Vira uma dança, né? A sedução é muito isso, é uma dança. São as pessoas com as suas diferenças, o casal, mas com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, olhando para o mesmo lugar, olhando o olho no olho. Cada um dá seu passo após o outro, dá o outro passo, né? Por isso que é uma dança. Para pensar, assiste uma dança de um casal bem sintonizado. A pessoa não precisa desaparecer para ser interessante. E também ela não precisa ferir para se sentir desejada, né? Não precisa ferir nem a si mesmo e muito menos ao outro. Não precisa, assim, criar uma competição para se sentir amado. E talvez a grande verdade seja essa, né? Quem precisa jogar demais, normalmente, não acredita que seria amado sendo simplesmente quem é. Sendo por ser, né? Quantas vezes eu ouço os caras falarem que as mulheres estão com você porque elas gostaram de estar com você por ser quem você é. E é verdade, tanto homem quanto mulher. Sintonizou, conectou, saca? Por isso a psicanálise ela não olha apenas para o comportamento, ela tenta entender a dor escondida atrás dele. Às vezes aquele desapegado ou desapegada está desesperado para ser escolhida, escolhido. Às vezes quem parece frio só aprendeu a sobreviver assim. E às vezes quem faz joguinhos no amor, nunca viveu, na verdade, um amor onde pudesse, relaxar. No fundo tá todo mundo assim no jogo emocional. E esse jogo emocional é uma tentativa de evitar sofrimento. Mas ironicamente, ele acaba criando mais sofrimento, criando exatamente aquilo que a pessoa mais teme: a distância, o desgaste, a solidão, enfim. Talvez o amor mais difícil hoje em dia seja justamente este: o amor sem máscaras excessivas, sem manipulação, sem desaparecimentos estratégicos, sem precisar medir quem gosta menos, quem gosta mais. Eu gosto menos, então eu sou mais forte que quem gosta mais. Até parece. Porque amar de verdade exige, gente, uma coragem muito silenciosa. Que é a coragem de ser visto, a coragem de ser real, a coragem de ser leal a si mesmo. A coragem de não transformar afeto em disputa de poder. E talvez seja por isso que tanta gente tá preferindo, né, jogar, ao invés de simplesmente sentir, deixar rolar. E aí? Se esse vídeo mexeu com você, talvez faça sentido para você. Aqui no Sacerdotisa no Divã a gente fala sobre amor, sobre desejo, traumas, inconsciente, tudo aquilo que as pessoas sentem, mas quase nunca conseguem explicar. Então, se você se conectou, se inscreve no canal, porque toda semana tem sempre uma nova viagem pelas partes mais misteriosas da mente humana. E me conta aí nos comentários, me diz uma coisa, você acha que esses joguinhos no amor, o pessoal ainda fala jogo de sedução, né? Mas esses joguinhos que a gente está vivendo hoje são de fato sedução? Ou são medo de se entregar? Aí você vai falar, pensando no outro, é medo de se entregar, mas eu tô querendo dizer, pensando em você. Você tá querendo de fato seduzir aquela pessoa, participar de uma dança, né? Você está enviando um convite para essa pessoa? Ou você está enviando um teste? Você está com medo de se entregar?
Tenta se analisar aí e comenta, tá bom? Um beijo, se cuida aí, até. Tchau, tchau.